Agir no bem. E não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Paulo, Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Desejando fazer o bem, muitas vezes você toma como referência os movimentos de largos porte em favor do semelhante e termina esquecendo as pequenas migalhas que alimentaria a alma e a emoção de infinito número de criaturas ao seu alcance. Faça o bem que possa, doando o melhor de si, sem comparações com as expressões de bondade que os outros já conseguem. Disseminar no bem alheio, esperar por condições para realizar, pode ser declarado em vigilância e acomodação. Entregue-se ao serviço sem pensar nos resultados. Ofereça sem esperar. Envolva sem juízos precipitados. Deixe seu coração dirigir suas manifestações de afeto e solidariedade. Depois do ato desprendido de cooperar, procure pensar nas aquisições morais que lhe enobrece o caráter com a ocasião de servir. Certamente, o efeito desse exame será impulso renovador que alimentará ainda mais a sua sede de ser útil nos dias vindouros, consolidando em sua alma o desejo sincero e continuando de agir sempre no bem, independentemente da quantidade de suas ações. Esta mensagem é da Irmã-se. Irmã-se do Fogo? Irmã-se do Fogo. Livro Lições para o Alto Amor. Para o Alto Amor. Maravilha. Muito lindo. Que assim seja. Começando o livro Caminho da Luz. Ainda no capítulo 5. O expansionismo dos Árias. Muitos séculos antes de qualquer prenúncio de civilização terrestre, os Árias espalharam-se pelas planícies hindus, dominando os autóctones descendentes dos primatas, que possuíam uma pele escura e deles se distanciavam pelos mais destacados caracteres físicos e psíquicos. Então, vamos comentar até aqui. Emmanuel está nos dizendo o seguinte: antes de qualquer civilização na Terra, qualquer uma, muito antes de qualquer grupamento que veio de Capela ou dos próprios seres que vinham evoluindo na Terra, antes da chegada dos exilados, os Árias, né? A civilização, aquilo que viria a ser a civilização hindu, já se espalharam pelas planícies hindus, onde hoje é a Índia, dominando os autóctones. O que é autóctone? São os descendentes dos primatas. É aquele primata que veio evoluindo, ficando cada vez mais ereto, cada vez mais bípede, e depois viria a se cruzar, biologicamente falando, com os exilados para poder formar as raças padrão da Terra. Então, os autóctones eram esses espíritos que vinham evoluindo na Terra, não os exilados. Já estavam no estágio um pouco mais avançado do que quando os exilados chegaram. Então eles dominaram os autóctones, né? Colocaram os autóctones sob as ordens deles, como se fosse uma forma de escravidão. E está falando que possuíam uma pele escura e deles se distanciavam pelos mais destacados caracteres físicos e psíquicos, ou seja, a pele era mais escura, o psiquismo era bem mais limitado. Os Árias, né, que eram exilados da Capela, tinham um psiquismo muito mais desenvolvido, um raciocínio mais claro, mais lógico, já conseguiam ter um pouquinho mais de sentimento. O Emmanuel continua. Mais tarde, essa onda expansionista procurou localizar-se ao longo das terras da futura Europa, estabelecendo os primeiros fundamentos da civilização ocidental nos bosques da Grécia, nas costas da Itália e da França, bem como do outro lado do Reno, que é um rio, onde iam ensaiar seus primeiros passos as forças da sabedoria germânica para formar a Alemanha lá na frente. Então o Emmanuel está dizendo que esses espíritos que se colocaram ali
nas planícies hindus, depois migraram para formar o que hoje nós chamamos de Europa. Por isso que nós descendemos das raças indo-europeias, que é o povo hindu que migrou para a Europa. Então a Europa foi formada pelos hindus. Pelos hindus? Pelos hindus. Segundo o que Emmanuel está dizendo aqui. A formação da Europa foi ali. Procurou localizar-se ao longo das terras da futura Europa. Ele vai dar até detalhes, estabelecendo os primeiros fundamentos da civilização ocidental nos bosques da Grécia. Eu já pensava que Grécia e a Índia, que é a atual hindu, seria quase a mesma idade, não? Da Índia. A Índia que foi fundada para as costas da Grécia. Exatamente. Se consta que ainda a Grécia é das civilizações mais antigas também. Mas isso é o que a história diz, né? Mas o Emmanuel está contando uma outra história. Outra história que surgiu da Índia. Isso, nas costas da Itália e da França. Certo. Bem como do outro lado do Reno, onde iam ensaiar seus primeiros passos as forças da sabedoria germânica. Onde hoje nós chamamos de Alemanha. Os germânicos. Olha, o Emmanuel está fazendo revelações profundas aqui. Isso faz parte da história da civilização humana, e nós ainda pela ciência. A ciência conta uma outra história. O Emmanuel está desmentindo. Desmentindo não, está corrigindo, vamos dizer assim. Corrigindo. Porque a história trabalha com restos, né? Assim, a história tenta levantar o que sobrou de uma civilização ali em termos arqueologia, de... Exatamente. A arqueologia pega os restos e tenta preencher as lacunas. O Emmanuel não. O Emmanuel está olhando de um ponto de vista mais seguro. Vamos lá. As balizas da sociedade dos gregos, dos latinos, dos celtas e dos germanos estavam lançadas. Então, com a imigração desses espíritos que viviam lá onde hoje é a Índia, e eles vindo para a Europa, toda a civilização ocidental tinha a sua semente plantada. Eles iam se misturar, eles iam se desenvolver para formar o que hoje nós chamamos de Europa. E toda a sociedade lá, ocidental, porque nós sabemos que a Europa foi quem colonizou a América. Sim, lógico. Das grandes navegações, que o Emmanuel vai comentar mais para frente. Então vamos lá. Cada corrente da raça ariana assimilou os elementos encontrados, edificando-se os primórdios da civilização europeia. Olha que interessante. Cada corrente da raça ariana assimilou os elementos encontrados. Então, quem foi para a Grécia encontrou um tipo de elemento. Quem foi para a Itália encontrou outro. Quem foi para a França, outro. Quem foi para onde hoje ficaria a Alemanha, outro. Eles foram se adaptando às situações do local. E ele continua, edificando-se os primórdios da civilização europeia. Eles foram se adaptando. Acho que clima, alimentação foram... frio muito intenso, Exato. Calor não tão intenso. Se é aqui no Brasil é diferente, é menos frio, muito mais calor. Um clima temperado, então tem uma raça uniforme. Isso, quase. Exatamente. Cada qual se baseou no princípio da força para o necessário estabelecimento. Ou seja, para poder vencer eles tiveram que fazer força, fazer força e fazer guerra também. Exato. Ele vai falar agora. E muito cedo começaram no velho mundo choques de suas famílias e tribos. Choque é o quê? Guerra. Briga. Certo. A aldeia invadindo a aldeia, aumentando o seu tamanho, o seu império, sua força. É uma evolução do ser que eles queriam ter essas alimentações, né? Porque eles precisavam, na época, como é que a gente falava? Alimentar para viver, né? Hoje nós vivemos pelo alimento. Eles não, alimentavam para viver. Então eles se preocupavam em sobreviver. Então eles guerreavam para dominar os territórios. Aumentando o território, aumenta o poder, né? Já vinha com esse resquício de querer dominar, de querer ter poder. E sempre mais poder, né? Amanhã mais poder do que hoje, depois de amanhã mais do que amanhã. Vamos entrar então no que o Emmanuel vai discutir agora, os Mahatmas. Da região sagrada do Ganges, que é o rio sagrado do hinduísmo, da Índia, partiram todos os elementos irresignados com a situação humilhante que o degredo da terra lhes afligia. Olha que interessante. Irresignado quer dizer alguém que não se resignou. Resignar significa aceitar a situação que Deus coloca.
revoltados. Eles eram todos revoltados. Revoltados, porque eles saíram de um mundo muito evoluído, que era o Capela, talvez mais evoluído que a Terra seja hoje. Porque hoje, Roberto, nós temos celular, nós temos televisão, nós temos computador conectado à internet, nós temos roupa, nós temos supermercado. Você trabalha, pega o dinheiro e compra comida. Aí você vai para o degredo num mundo onde você tem que matar o animal e comer cru. Exato. Com pelo, carrapato e tudo. Então ele está falando, ó, da região sagrada do Ganges partiram todos os elementos irresignados, que não aceitavam essa situação humilhante. Que o degredo da Terra, quer dizer, foram um mundo primitivo. Foram degradados. Foram expulsos lá igual do sistema de Capela. Expulso literalmente. Foi expulso. Não tem mérito para ficar, sinto muito, é a lei de Deus. Vocês tiveram séculos de chance de se adaptar. É mais ou menos igual a gente. Porque há 20 séculos atrás, Jesus veio nos ensinar a lei de Deus. A grande maioria de nós não se adaptou. Ainda não. Então, quer dizer, o degredo está muito próximo para a gente. Ainda não sai besteira. De monte. Umas 40 por dia. As 40 burradas. As arriscadas aventuras forneciam uma noção de vida nova. E aqueles seres revoltados supunham encontrar o esquecimento de sua posição nas paisagens renovadas dos caminhos. Interessante. Está falando das aventuras, né? De sair da região do Ganges e começar a peregrinar, principalmente, segundo o Emmanuel já nos diz, para a Europa. Mas olha que interessante que ele fala aqui. E aqueles seres revoltados supunham encontrar o esquecimento de sua posição nas paisagens renovadas do caminho. Então eles iam vendo paisagens novas, iam se adaptando, iam criando esse domínio, esse comando, esse poder, formando aldeia, e a aldeia invade a outra, vira uma aldeia maior, e em cima dessa situação nova, eles supunham esquecimento de suas posições. De sua posição, ou seja, esquecer que estavam exilados lá da capela, esquecer que perderam a oportunidade de estar num mundo mais adiantado para estar num mundo mais atrasado. Mas isso é importante para a evolução do ser. Sim, com certeza. Se esquecimento do passado, nós se revoltamos, nós vamos regredindo. A gente... Moralmente, né? Não espiritualmente, mas moralmente, sem se revoltando cada dia mais. A gente ia perder muito se a gente lembrasse o que aconteceu nas encarnações passadas. Vamos lá. Lá ficaram apenas as almas resignadas e crentes nos poderes espirituais. Lá onde? Na Índia. Na região sagrada do Ganges. Isso. Então, quer dizer, quem não era... O Emmanuel está nos dizendo o seguinte, que quem não aceitou o degredo, saiu daquela região e migrou. Principalmente para a Europa. Quem ficou ao redor do Ganges eram os espíritos mais evoluídos, aqueles que se resignaram, entenderam que erraram, que a culpa do degredo não é de Deus, a culpa do degredo é nossa. Fomos nós que deixamos de nos adaptar à lei de Deus. Então olha o que ele fala, lá ficaram, né, na região do Ganges, apenas as almas resignadas e crentes nos poderes espirituais que as conduziriam de novo às magnificências dos seus paraísos perdidos e distantes. Quem ficou ao redor do rio Ganges, lá onde, na Índia? Aqueles espíritos mais evoluídos que sabiam que mais cedo ou mais tarde, se eles se resignassem e trabalhassem direito, eles iam voltar para a capela. Exatamente. E ter um mundo melhor. Exatamente. Voltar lá para um mundo mais adiantado. Mais adiantado, mais evoluído. Olha que sensacional isso aqui. Quem foi que ficou na Índia? Só os espíritos mais evoluídos e mais sábios. Os mais revoltados saíram fora. Regiões. Principalmente para a Europa, como o Emmanuel já nos disse. Mais difícil. Vamos lá. O cântico dos Vedas são bem uma glorificação da fé e da esperança em face da majestade suprema do Senhor do Universo. Olha que legal. Os cânticos. Cântico de louvor ao Senhor do Universo, a Deus. A Deus. Já tem uma crença. Isso. A faculdade de tolerar e esperar aflorou no sentimento coletivo das multidões, que suportaram heroicamente todas as dores e aguardaram o momento sublime da redenção. Olha que importante essa frase. Você viu? A faculdade de tolerar e de esperar. A paciência, como nos diz um espírito amigo no Evangelho segundo o Espiritismo. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. É Joana de Anjos.
É João Dias que escreveu ali? Divaldo Franco fala que toda vez que você abrir o Evangelho segundo o Espiritismo e ler um espírito amigo, é ela. É ela? Porque a primeira vez que ela se identificou para ele, ela não deu nome. Ela falou assim: para você eu sou um espírito amigo. É lindo. É ela. Dores é uma bênção que Deus envia, seja eleito. Está no capítulo 9 e tem 7. Eu gosto muito desse texto. Muito lindo. Chama A Paciência. É uma música formada. Olha lá. Então essa faculdade de tolerar e esperar aflorou no sentimento coletivo das multidões. O que é sentimento coletivo? Das comunidades. É coletivo, das pessoas, né? Então esses espíritos mais evoluídos que ficaram ao redor do Rio Ganges, eles começaram a pregar a paciência. Isso. Calma, nós não estamos desamparados. Exato. Deus não vai nos deixar na mão. E aqueles que ficaram, que eram mais sábios, né, que não eram tão revoltados, começaram a entender que não adianta ficar revoltado. Outra coisa, aguardar o momento sublime da redenção. Olha, eles tinham um objetivo. Exatamente. Único, certo? Exatamente. Eles tinham um objetivo, uma segurança, uma tranquilidade, que eles iam evoluindo e ter mundos melhores do que estavam. Exatamente. Redimir, quando o Emmanuel fala momento sublime da redenção, é a hora que eles resgatariam tudo que eles fizeram de errado lá em Capela e teriam o direito de voltar. De voltar em mundos melhores. Isso. Os Mahatmas criaram um ambiente de tamanha grandeza espiritual para o seu povo que ainda hoje nenhum estrangeiro visita a terra sagrada da Índia sem de lá trazer as mais profundas impressões acerca da atmosfera psíquica. Bom, até hoje eles têm. Isso foi antes do Cristo. Bem antes. No mínimo aí deve ter uns 3.000 anos para trás. Mais ou menos. Se você for lá hoje, 3 ou 4.000 anos depois, segundo o Emmanuel, a gente ainda sente uma psicosfera, deles, né? Fantástica. Eles cultivam, eles mantêm ainda os Mahatmas. Eles deixaram também ao mundo as suas mensagens de amor, esperança e estoicismo resignado, heroísmo. Salientando-se que quase todos os grandes vultos do passado humano, progenitores do pensamento contemporâneo, deles aprenderam as lições mais sublimes. Então, o Emmanuel está nos dizendo que o nosso pensamento contemporâneo tem uma parcela de contribuição dos Mahatmas. E é fácil, porque o nosso pensamento hoje ocidental ele é greco-romano. Nós nos baseamos na maneira de pensar da Grécia, por causa dos filósofos, e do Império Romano. E o Emmanuel está dizendo aqui atrás que a civilização oriental fundada na Grécia e na Itália nada mais era do que esses espíritos que fugiram da Índia. Então fica fácil de entender, né, que se o nosso pensamento é greco-romano, o pensamento greco-romano veio do hindu. Então quer dizer, a semente é a mesma. Veio dos Mahatmas também. Exatamente. Ao povo hindu. É uma... Ainda tem mais meia hora, 10 minutos. Eram muito sábios, né? Muito sábios. Vamos lá. As castas. O povo hindu, não obstante o seu elevado grau de desenvolvimento nas ciências do espírito, presta atenção agora, não aproveitou de modo geral como devia o seu acervo de experiências sagradas. Então até agora o Emmanuel levantou coisas boas do povo hindu. A força, a inteligência, o desenvolvimento nas ciências psíquicas do espírito, mas agora o Emmanuel vai começar a dar as características ruins, vamos dizer assim. Olha lá. Não aproveitou de modo geral como devia o acervo de experiências sagradas. Olha lá, então, só para nós entender melhor. O povo hindu é o povo indiano. Da Índia. Os Mahatmas eram os cabeças. É como nós estudamos no povo egípcio, no capítulo anterior, os sacerdotes. Então quer dizer, em todas as civilizações, quem tinha mais conhecimento, mais equilíbrio e sabia guiar, tomava posições mais altas. Certo. Então no Egito os reis, os faraós e os sacerdotes. No povo hindu, os Mahatmas. Nós temos um exemplo contemporâneo a gente, o Mahatma Gandhi. Sim. É uma alma muito iluminada. Muito iluminada. Então o Emmanuel está nos dizendo, agora ele vai começar a dar as características ruins desse povo. Porque eles foram subdivididos. Exato. E o problema é o seguinte,
Se tivesse só característica boa, também não tinha sido exilado, né? Exatamente. Então, quer dizer, não adianta o Emmanuel ficar girando em torno do que eles fizeram de bom. Tem que dar as características erradas, que seja para a gente aprender com eles e não cometer a mesma falha, né? Porque a Índia é um país, um território grande, então foram se subdividindo. Muita gente, hein? Mas aqui, ó, as castas. Isso. Seus condutores conheciam as elevadas finalidades da vida. Olha lá, os Mahatmas. Conheciam as finalidades elevadas. Ou seja, para que nós viemos? Qual é o seu objetivo? Nós encarnamos para quê? Qual é a sua Isso missão? aqui. Os condutores, os cabeças, aqueles que subiam na hierarquia política e religiosa e tomavam a frente para guiar essas almas. Lembravam-se vagamente das promessas do Senhor anteriores à sua encarnação para os trabalhos no penoso degredo. Aquela palestra que Jesus fez para os exilados quando eles chegaram de Capela ainda no plano espiritual antes de encarnar. Nós discutimos isso aqui. Já falamos. A prova disso é que eles abraçaram todos os grandes missionários do pretérito, vendo neles os avatares do seu Redentor. Então, esses espíritos que vinham, que nós hoje no movimento espírita chamamos de missionários. Espíritos muito evoluídos que encarnam para ajudar no progresso. O povo hindu via neles os avatares do seu Redentor. Redentor é Jesus. Avatar é a imagem de um Deus que desce, ou seja, um espírito superior que encarna. Isso é o que nós chamamos de avatar. Na linguagem do Antigo Testamento, estrela cadente. Estrelas são os espíritos superiores. Estrela cadente é uma estrela que cai. É um espírito superior que reencarna. Por isso que na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo está assim: tal qual estrelas cadentes vêm abrir os olhos aos cegos e confundir os orgulhosos. O que é uma estrela cadente? São os espíritos superiores que reencarnam. Reencarnam aqui no planeta Isso, Terra. ou seja, ele sai dos círculos mais altos e vem para o plano físico. Para ver o olho das pessoas. Isso, exatamente. Cegos somos nós. Exatamente. Cegos em termos espirituais, né? Espirituais, não físico. Corpo físico. Isso. Vyasa foi instrumento da lição do Cristo 6.000 anos antes do Evangelho, cuja epopeia, em seus mínimos detalhes, foi prevista pelos iniciados hindus alguns milênios antes da organização da Palestina. Não existia Palestina. Olha que legal. Vyasa é um personagem instrumento das lições do Cristo, ou seja, antes de Jesus ele já veio pregar um evangelho. Lógico, não com a sublimidade que Jesus pregou. Sim, mas são aqueles enviados de Jesus que Jesus foi mandando antes da sua própria encarnação para ir preparando o terreno. E falando a língua daquele povo, falando isso, os costumes daquele povo. Pregando dentro de um costume. Dentro de um costume. Dentro das leis deles. Não podia ser o evangelho atual hoje. Não dá. Mas eram uns ensinamentos para que cada espírito daqueles fosse evoluindo gradualmente. Vem trazer um evangelho mais apropriado ao adiantamento daquelas pessoas. Exatamente. Olha lá, 6.000 anos antes do evangelho. 6.000 anos antes da encarnação de Jesus, o próprio Cristo já tinha mandado um missionário. Emmanuel está chamando de Vyasa. Olha lá. Cuja epopeia, em seus mínimos detalhes, foi prevista pelos iniciados hindus alguns milênios antes da organização da Palestina. Antes de existir o povo hebreu na Palestina, as epopeias do Evangelho já estavam profetizadas, vamos dizer assim, previstas pela organização hindu. Agora ele vai dar outros nomes. Krishna, Buda e outros grandes enviados de Jesus ao plano material para a exposição de suas verdades salvadoras foram compreendidos pelo grande povo sobre cuja fronte derramou o Senhor em todos os tempos as claridades divinas do seu amor desvelado e compassivo. Então Emmanuel está nos dando mais 2 missionários, Krishna e Buda. Ele está falando claramente, e outros grandes enviados de Jesus ao plano material. Emmanuel está falando textualmente, eram homens de confiança de Jesus. O Krishna não ouviu falar muito, mas se eu falar mais ainda... Buda. Né? Krishna também... Por causa do budismo, né? Veio na Índia também ali. Sim.
Porque há seguidores no budismo até hoje, né? Existe muito, né? O Divaldo Pereira, numa das palestras, fala muito, mas muito bem explicado, detalhado sobre Buda. Olha lá. Foram compreendidos pelo grande povo, sobre cuja fronte derramou o Senhor em todos os tempos as claridades divinas do seu amor desvelado e compassivo. Jesus foi mandando os seus missionários para o povo hindu, aliás, para todos os povos, né? Mas nós estamos discutindo aqui o povo hindu. Eles foram compreendidos. É lógico. Ou seja, Buda fez o seu trabalho bem feito, as pessoas entenderam o que Buda quis dizer, Krishna e o próprio Vyasa, que está na página anterior aqui, todos eles foram enviados por Jesus e fizeram bem feito o seu trabalho. E as pessoas entenderam a mensagem desses espíritos. Mas as lições de Buda se estuda, se segue até hoje. Sim. Nós temos um aqui, agora não me fala o nome, ele viaja no mundo inteiro, ele foi exilado naquele país ali vizinho da China. O Dalai Lama? É. Até hoje, ele é respeitado no mundo inteiro. Ele é um ser espiritualmente muito elevado, ele pega a paz, pega o amor. Ele foi expulso do seu país, mas ele não tem ódio de quem o expulsou. Não tem. É o Tibete, né? Tibete. A China invadiu o Tibete, expulsou o Dalai Lama de lá por suas pregações, né? Os seus conhecimentos. Porque ele prega a liberdade do povo. Então vamos lá. Mas, como se a questão fosse determinada por um doloroso atavismo psíquico, atavismo é uma herança cultural. Sim. Ou seja, um psiquismo que já vinha lá de trás. O povo hindu, não obstante as suas tradições de espiritualidade, deixou crescer no coração o espinho do orgulho, que, aliás, dera motivo ao seu exílio na terra. Por que eles foram exilados lá de Capela? Por causa do orgulho. E eles estão deixando, segundo Emmanuel, que esse mesmo orgulho aflore para cair nos mesmos erros que eles caíram lá em Capela. Apesar de toda a sua elevação, de todo o seu conhecimento, de toda a sua resignação, que o Emmanuel falou lá atrás, né, que os resignados ficaram ao redor do Ganges, os irresignados saíram para a Europa. Mesmo com toda essa resignação e com toda essa sabedoria, eles deixaram crescer no coração o espinho do orgulho, que, aliás, dera motivo ao seu exílio na terra. Eles foram exilados por orgulho, por ser muito orgulhosos e não se misturar. Então, essa expressão que Jesus deixou, já se falava isso há muitos anos ali na terra. Vigiai e orai já é... Foi um ensinamento do Cristo, mas já se falava isso antes. Os próprios missionários que Jesus mandou para a terra, eles também pregavam o vigiar e orar, só que de outra forma, né? Só que aqui já está falando, deixou crescer no seu coração o espinho do orgulho. Então ainda tinha raiz ali dentro. Sim, aquele orgulho que fez com que eles fossem exilados lá da capela, estava aflorando aqui, né? Porque a gente desencarna e reencarna com as mesmas tendências, nós sabemos disso. Então aquele que vigia e ora vai cortando... A tendência é ir diminuindo essas imperfeições até se tornar um espírito puro. Um último parágrafo. Em breve, a organização das castas separava as suas coletividades para frente, para sempre, até hoje. Que orgulho, hein? Vaidade. Você lembra daquela novela sobre os hindus que passava às 9? Que trabalhavam no Duarte. Tinha os Dalits, tinha várias castas lá que não se misturavam, eles não podiam casar, eles se apaixonavam, mas não podiam casar. Olha que interessante, hoje, 2012 anos depois do Cristo, a civilização hindu é anterior ao Cristo. Então tem no mínimo aí uns 3, 4 mil anos que essas castas não se misturam. E é interessante, porque agora está me passando aqui pela cabeça. Às vezes você é de uma casta, você desencarna, reencarna em outra casta, para ver se consegue fazer esse intercâmbio. Mas é difícil. Olha o orgulho. O orgulho é triste. Essas castas não se constituíam num sentido apenas hierárquico, uma melhor que a outra, mas com a significação de uma superioridade orgulhosa e absoluta. Ou seja, a minha casta é melhor que a sua e a gente não vai se cruzar, a gente não vai conviver e ninguém da minha casta casa com gente da sua. As fortes raízes de uma vaidade poderosa dividem os espíritos nos campos social e religioso. Ou seja, socialmente tem as castas.
religiosamente também, principalmente na Índia, hindus e muçulmanos. Os princípios são diferentes, eles se odeiam. Para um dos dois, a vaca é um animal sagrado. Eles cultuam o boi e a vaca. E o outro mata a vaca e taca em cima da churrasqueira. Eles se odeiam. Esse é um dos motivos. Para um é animal sagrado, para o outro é comida. Um come e o outro cultua. Olha que interessante. Por isso que as vacas andam com as ruas, elefantes. Isso. Olha lá. Então vamos. Os filhos legítimos do país, aqueles que são arianos puros, dão-se o nome de Árias. Sim. Designação original de sua raça primitiva. E o seu sistema religioso, de um modo geral, chama-se Arya Dharma, que eles afirmam trazer de longínqua origem, e em cujo seio não existem comunidades especiais ou autoridade centralizadora, senão profunda e maravilhosa liberdade de sentimento. Olha como é profundo. Então os Árias vêm designados da raça primitiva, ou seja, daqueles primeiros espíritos que se localizaram ali nas margens do rio Ganges e criaram um sistema religioso chamado Arya Dharma, que eles afirmam trazer de sua longínqua origem, ou seja, eles acham que esse sistema religioso chamado Arya Dharma vem lá das margens do Ganges, quando começou a civilização hindu. Mas é interessante, ó, em cujo seio não existem comunidades especiais, ninguém é melhor que ninguém ali dentro, embora eles não se misturem com a outra casta. Mas dentro da casta não há comunidade especial, nem autoridade centralizadora. Não tem um sacerdote mais bonito, mais mandão, mais poderoso, todo mundo igual. Ou seja, apesar de tudo, eles ainda tinham muita sabedoria. É muito interessante. Passando então para o livro Consolador, iniciamos hoje pela questão 75, estudando as ciências especializadas. Na diversidade de suas experiências, é o espírito obrigado a adaptar-se às condições fluídicas de cada orbe? Ou seja, cada orbe tem uma condição fluídica. Alguns são, por exemplo, quanto maior o mundo, maior em termos físicos, a lei da gravidade é mais potente. Então, por exemplo, se nós com esse corpo aqui fôssemos viver num mundo maior, fisicamente falando, a gravidade nos esmagaria. Então, quer dizer, quem que vive nos mundos maiores, a tendência é espíritos mais desmaterializados. Porque senão o corpo não aguenta a lei da gravidade. Então você está perguntando, na sua diversidade de experiências, você passa por um mundo, passa por outro. Passa por um sistema, passa por outro. Será que o espírito humano tem que se adaptar às condições fluídicas de cada orbe? Sim. A tendência é que sim, vamos ver. Esse é um imperativo para a aquisição de seus valores evolutivos dentro das leis de aperfeiçoamento. Então, quer dizer, não é nem necessário, é urgente. Você chega num mundo, você tem que se adaptar às novas condições de vida. Fluídicas, mentais. Por isso que a Terra, se tornando um mundo de regeneração, tem gente que não vai conseguir ficar, porque é uma outra condição fluídica, uma outra condição psíquica, e tem muita gente que não vai conseguir se adaptar. Por isso o degredo. É interessante, André, você está falando aqui, quando ontem nasceu minha netinha, então você olha aquele espírito, ele começa a sentir um jeito, uma diferença, para se adaptar num corpo físico. Você nota o ar que está respirando. Essa é uma situação um pouco mais limitada, mas ela tem relação direta, porque quando você encarna, você está se readaptando à vida física. Então você nasce num corpo pequenininho, bem limitado. O que você tem que fazer? Comer, jogar fora os restos alimentares pela urina e pelas fezes, dormir bastante e chorar para reclamar. É só o que você tem para fazer. Você vive para isso no começo. Vai despertando um novo mundo, porque ele chora porque ele está num novo mundo.
Ele chora, ele não sabe falar, eu estou com fome, ele chora. Ele tá vendo ele não sabe falar, fiz cocô na calça, eu estou ficando assado, ele chora. Ele está vendo um ar diferente, uma claridade diferente, um ambiente diferente. Ele ainda não consegue enxergar as pessoas, então ele só sente a mãe por causa do instinto. Sim. Mas ele não olha para o rosto da mãe e fala, essa é minha mãe. Ele está despertando para um novo mundo. Exatamente, então quer dizer... No qual nós já talvez passamos muitas vezes, mas pelo esquecimento nós estamos despertando um novo mundo. Exato, é um novo despertar. A gente não lembra o que aconteceu nas encarnações anteriores, a gente não lembra nem quem a gente é, exatamente, porque a gente encarna e esquece de que colônia espiritual veio, quem é o nosso mentor, a maioria de nós nem lembra disso. Não. Então quer dizer, é uma realidade um pouco mais limitada, mas cabe. O Emmanuel está sendo perguntado, o espírito é obrigado a adaptar-se às condições fluídicas de cada orbe? Vamos colocar isso no contexto que você colocou. Quando a gente encarna, a gente é obrigado a se readaptar à vida física. Então quer dizer que se eu mudo de orbe, eu tenho que me adaptar ao novo mundo. Bem pensado. Não é bem pensado? Muito bom. Muito boa seu exemplo. Questão 76. Poderão os fenômenos da meteorologia ser controlados mais tarde pelos homens? Hoje a gente consegue com razoável segurança prever os fenômenos. Prever sim. Prever. Vai chover, não vai chover, vai chegar a frente fria, não vai chegar a frente fria, vai fazer calor, não vai fazer calor, tem uma frente fria estacionada e está estacionada por causa disso, daquilo. Isso nós já conseguimos prever, não é controlar. Previsão. A pergunta é: poderão os fenômenos da meteorologia ser controlados? Faz chover, faz parar de chover. Mais sol, mais frio. Isso, vamos lá. Os fenômenos meteorológicos incontroláveis pelas criaturas humanas não o são pelos prepostos de Jesus, que buscam dispô-los de acordo com os ascendentes espirituais a serem observados em todos os processos evolutivos. Isso aqui é profundo. Só esse pedacinho aqui dá para a gente discutir meia hora. Vamos pegar superficialmente. Ele está dizendo o seguinte, que esses fenômenos meteorológicos incontroláveis pelas criaturas humanas não são incontroláveis pelos prepostos de Jesus. Isso está no Livro dos Espíritos, na Escala Espírita e na questão 536b, que é quando Kardec pergunta: os espíritos controlam os elementos da natureza? E o Espírito de Verdade responde: sim, porque eles não são fortuitos. Sim. Aí eles falam o nome desses espíritos? Não, Kardec não cita esse nome. Não? O nome espíritos elementais, ele foi criado por um espírito que escreveu pelas mãos do Carlos Bacelli. Kardec não usa esse nome. Kardec não usa espíritos elementais. Isso, esquece isso. Isso não está no livro dos espíritos. Não está no livro dos espíritos. Aliás, não está na codificação em lugar nenhum. Codificação, eu estou confundindo então os espíritos elementais com a codificação. Isso. Kardec só nos diz no livro dos espíritos que a espiritualidade maior tem condições de controlar esses fenômenos, mas não cita nome. Quem coloca o nome espíritos elementais é um espírito que escreveu pelas mãos de Kardec, do Carlos Bacelli. Então Kardec não usa esse termo. O termo foi criado depois. Então vamos lá. É fácil de entender, Roberto. Jesus está na barca, lá no lago de Genezaré, e os apóstolos pescando, e a chuva caindo, e onda quase virando o barco. Chacoalhando. Isso. E eles morrendo de medo. Eles acordam Jesus: Senhor, não vai sobrar ninguém. Nós vamos afundar todo mundo. Jesus olha para a chuva e fala: para. Em segundos a chuva para. Roberto, Jesus falou com a chuva? Não. Jesus falou com os espíritos que comandam a chuva. Natureza. Simples. Jesus não fala com a chuva. Não, falar com... Bom. Falou com quem comanda a chuva. Ele olhou e falou: para. É como se ele dissesse assim: ó, eu preciso dormir. Os meninos estão precisando pescar, senão eles não vão ganhar dinheiro. Você descansar. Eu preciso descansar, eles precisam trabalhar. Dá uma paradinha para eles poderem pescar. Parou. Ele não falou com a chuva. Até as ondas do mar não vai acalmar. Ele não falou com a chuva, nem com o vento. Ele falou com quem comanda esses fenômenos. Olha lá. Agora vamos entrar aqui num contexto de causa e efeito. Até aqui ele falou que os prepostos de Jesus têm comando sobre esses fenômenos. Agora nós vamos entrar num contexto de causa e efeito, que buscam dispor esses fenômenos de acordo com os ascendentes espirituais a serem observados por todos os processos evolutivos. Então quem é que nasce onde não tem água? Quem desperdiçou água
na encarnação passada. Quem é que nasce em lugar onde tem muita enchente? Quem precisa resgatar alguma coisa. Ascendentes espirituais, isso é o que? Causa e efeito, a lei do karma. Olha como é profundo. Muito bem colocado essa parte. São ascendentes espirituais, é o que nós plantamos em encarnação passada e a gente vem para resgatar. Então quem é que nasce lá, por exemplo, naquela região da seca do Nordeste? Quem desperdiçou água, aprendeu a dar valor. E a fome? Quem desperdiçou comida. E quem desperdiçou verbas grandes para alimentar? O político, por exemplo, que desviou ou que construiu coisa bobeira. Por exemplo, gasta R$1 bilhão para construir um campo de futebol, enquanto tem gente com fome. E aqueles que desviou verbas da saúde? Depois nasce doente e num lugar onde não tem médico. E morre. Desencarna porque sentindo a mesma dor que sentiu para os outros. Porque enquanto ele ficou rico e as pessoas ficaram sem médico, depois ele vai nascer num lugar onde não tem médico. Ele fica doente e não tem médico para tratar. Como que é a lei? A lei é perfeita e nós só não podemos pensar nisso como castigo. Exatamente. Temos que pensar como corrigenda. Eu estou sentindo a mesma dor que eu plantei para o próximo. Eu fiz o outro sentir essa dor. Então eu sinto a mesma dor, aí eu posso me arrepender ou posso me revoltar. Só que a maioria de nós ainda não se arrependeu, a maioria de nós ainda se revolta. Nós fizemos a mesma coisa em encarnação passada, mas como a gente não lembra, a gente acha que é injusto. Deus está sendo injusto comigo, isso não é justo. E volta com a mesma dor. Volta, faz a mesma bobagem, e aí fica batendo, encarnação após encarnação no mesmo erro. É como ficar dando cabeçada na parede. Quando é que você para? Quando a cabeça machuca. Esse é o aprendizado pela dor. O aprendizado pelo amor é quando eu sinto a dor e falo, não, eu não quero mais, nem para mim nem para o outro. A gente vive falando, né, pelo amor ou pela dor. O aprendizado. Dor e amor são alavancas de progresso. Olha, isso tudo no primeiro parágrafo da resposta. Certo. Nós nem entramos no segundo ainda. Vamos ver o segundo. Não olvidemos, olvidar quer dizer esquecer. Não esqueçamos, contudo, que a Terra é uma escola. Ótimo, vamos comentar. É uma escola. Se não é possível conceder por enquanto um título de conhecimento total aos discípulos rebeldes e preguiçosos, isso será possível um dia. Lei do progresso. Exatamente. Como Jesus falou, né? Do rebanho que o Pai me confiou, nenhuma ovelha se perderá. Exatamente. Ou seja, esses espíritos que hoje não conseguem um título de conhecimento total, um dia vão conseguir. Exatamente. Quando a evolução moral houver atingido o nível indispensável ao aperfeiçoamento dessa ou daquela força em benefício de todos. Olha bem, quando a evolução moral houver atingido o nível indispensável ao aproveitamento dessa ou daquela força, significa dessa ou daquela capacidade, em benefício de todos. Quer dizer, todos. Quando eu aprender a usar o que eu sei, o que eu tenho, para o bem de todos. Quer dizer que todo mundo, atingido o nível indispensável, quer dizer que todos nós vamos termos que aprender. Não vai dispensar ninguém, não vai ficar ninguém sem aprender aqui no planeta Quando Terra. Ele falou aqui, em benefício de todos, ele nos lembra o Livro dos Espíritos. Na questão 886, Kardec pergunta assim: qual a verdadeira definição da caridade segundo entendia Jesus? Definição de caridade para Jesus, não é a nossa, porque a nossa nem de Santo Agostinho, a nossa é o que? A gente faz uma boa ação por dia e acha que já fez a sua obrigação. Encerrou as 24 horas. Como é que Jesus entendia a caridade? E o Espírito de Verdade responde assim, começa a resposta assim: benevolência para com todos. Com todos. Então ele falou, em benefício de todos. Quer dizer que a humanidade... Quando eu aprender a usar o que eu tenho, não só para mim, nem só para minha família, nem só para a casa espírita que eu frequento. Eu tenho que ser bondoso com todos, inclusive com quem odeia o movimento espírita, que acha que nós somos coisa do demônio. Nós temos que pagar o mal deles com o bem. Porque senão a gente vai cair no mesmo erro das castas do povo hindu. Que nós acabamos de estudar. Eles não se misturavam. Ou seja, do mesmo jeito que os irmãos de outra religião não gostam da gente, às vezes a gente também não se mistura com eles. Ou seja, a gente está criticando, mas está fazendo a mesma coisa, caindo no mesmo erro.
Interessante. É importante essa pergunta. Não, se eles não querem se misturar com a gente vai lá e se mistura com eles. Chega, cumprimenta, fala com educação, e se perguntar alguma coisa, fala: a base da doutrina espírita é o mesmo Deus que é a base da tua religião. O resto é dogma. O resto é dogma. Vocês acreditam na ressurreição e nós na reencarnação. Mas o Deus é o mesmo. Um só, é um único objetivo. Vamos lá. Questão 77. Os espíritos se preocupam com a botânica? Plantas? Lógico que sim. Com tudo. Com tudo. Na botânica, encontrais as mesmas incógnitas, né? Os mesmos mistérios dos princípios, apenas explicados pelos fatores transcendentes, o que prova a atenção do plano espiritual para o chamado reino dos vegetais. Então tem coisa que acontece na botânica, no reino dos vegetais, que a nossa ciência ainda não explica. O livro Consolador foi psicografado e editado em 1940. Não se explicava. Hoje se explica um pouquinho a mais. Lógico, nesses 70 e tantos anos aí a botânica evoluiu um pouco. Então nós temos um pouquinho mais de explicação, mas não é muita coisa a mais também não. E o que a Emmanuel está dizendo? Vamos ver. Apenas explicáveis pelos fatores transcendentes. Ou seja, sem a espiritualidade, sem a atuação da espiritualidade manipulando, não tem explicação. Olha lá, o que prova a atenção do plano espiritual para o chamado reino dos vegetais. Então tem muito cruzamento de planta que a botânica não consegue fazer. Quem faz? A espiritualidade maior. Ah, sim, essa parte, né? Para melhorar uma planta, para que ela possa sair de uma região seca e ir para uma mais úmida. Porque ela não ou vice-versa. Porque saindo de uma região seca e indo para uma úmida, ela não conseguiria se adaptar. Como é que ela se adapta? Por causa das experiências genéticas da espiritualidade maior. Mas veja bem, quando iniciou os alimentos transgênicos, os cientistas, já os americanos, estão já preparando, por exemplo, na região da Índia, onde ainda tinha fome, e tem uma deficiência no arroz, é uma vitamina que causa cegueira. Essa vitamina C no ar, mulher. Mas esses cientistas já estavam induzindo nessa semente, enriquecendo ela com essa vitamina para corrigir a deficiência dos filhos que nasceram com cegueira. Aí já é a experiência do plano físico, né? Mas tem ascendentes espirituais. A espiritualidade está orientando. Espirituais, porque nós estamos falando de botânica. Então, esses cientistas, eles receberam uma intuição, eles descobriram através desses bons espíritos, essas inspirações, para como melhorar esse alimento para regiões, para humanidades carentes. Sim, com certeza. É da espiritualidade. Também. É da espiritualidade. Também. Vamos lá. Esse departamento da natureza, botânica, campo de evolução como os outros, recebe igualmente o sagrado influxo do Senhor. Quer dizer, Jesus toma conta daquilo ali também, através da assistência dos seus mensageiros, você acabou de falar, desde os pródromos da organização planetária, desde aquilo que o Emmanuel falou lá atrás, que o mundo se desprendeu do Sol e foi resfriando, as primeiras formas de vida. Já existia um botânico. Já existia. O ministro das formas físicas, né? O ministro da botânica, o ministro da genética, já existia. Recordai-vos de que o homem é discípulo numa escola que o seu raciocínio já encontrou organizada pela sabedoria divina. Olha que bacana, quando nós chegamos aqui, esse raciocínio já estava organizado. Todas essas leis estavam montadas, nós não criamos leis, nós estamos tentando entender as leis. Nós não criamos fenômenos, nós estamos entendendo fenômenos e tentando copiar, mas nós não criamos. Foi o que o Emmanuel falou lá atrás quando nós estudamos a química. Nós não criamos combinações químicas, nós estamos entendendo as combinações químicas. Certo. Olha que interessante. Vamos sim. Olha lá, recordai-vos de que o homem é um discípulo numa escola em que o seu raciocínio já encontrou organizada. Quando nós chegamos, a escola estava pronta. E, em nome daquele que é a origem sagrada das nossas vidas, aqui é profundo. Amai as árvores e tende cuidado com o campo onde florescem as bênçãos do céu.
O que quer dizer amar as árvores? Eu vou te dar a resposta que eu assisti hoje. Pode falar. A reportagem do Globo Rural de hoje, os botânicos têm umas regiões na Amazônia, no Pará, nas margens dos rios Taparrota, Tocantins, estão descobriram civilizações de 2 a 3 mil anos. É importante que falou das árvores. Essas civilizações, eles pegaram os restos vegetais, eles usaram o máximo naquela época, se decomporam e pelos sedimentos da natureza, aquilo foi se acobertando, esses restos vegetais. Então, existem famílias ribeirinhas ali que eles cultivam. Então, se formou um solo, pela essa decomposição dessas árvores, essa coisa mais linda, chama terra preta. Essas terra preta, os arqueólogos estão descobrindo que ali existiam índios, pelos vasos onde eram sepultados e muitas outras. Agora, essa terra preta é preservada hoje, ela não pode ser vendida, tem gente vendendo ela como adubo. E toda a terra preta é arqueologia. E tem umas famílias que está mais de 100 anos, mais ou menos 90 anos, cultivando em cima dessa faixa de terra preta. A mesma produção que eles tinham há 80, 90 anos, eles estão tendo a mesma de hoje. Os engenheiros pesquisaram, analisaram nos laboratórios e viram que a composição daquela terra preta não tem nenhuma aqui, só existe uma área na África e no Brasil só na Amazônia. E eles querem formar cientificamente, eles querem formar assim, artificialmente, não cientificamente, artificialmente, essa terra preta para servir em adubo. Então veja bem que a botânica, que a natureza, como nós estamos estudando aqui, foi em civilizações passadas formando. Plantou lá para colher hoje, né? Para colher hoje. Então já existiam espíritos com uma evolução diferenciada. Sensacional, né? Olha aqui que nós falamos aqui, ó. Onde nós falamos da árvore? Aqui no último, amai as árvores, a última frase. Amai as árvores e tende cuidado com o campo, onde florescem as bênçãos do céu. Eu acabei de explicar. Sensacional. Acabou ainda mais, tem 5 minutos. Dá para mais uma. Questão 78. A zoologia é também objeto de atenção dos planos espirituais? Que são os animais. Agora ele está deixando de falar de planta para falar de animal. Agora vamos entrar na área animal. Sem dúvida. Também a zoologia merece o zelo da esfera invisível, mas é indispensável considerarmos a utilidade de uma advertência aos homens, convidando-os a examinar detidamente os seus laços de parentesco com os animais, dentro das linhas evolutivas, sendo justo que procurem colocar os seres inferiores da vida planetária sob o seu cuidado amigo. Então o Emmanuel está dizendo o seguinte: lógico que a zoologia merece o zelo da esfera invisível. Então existe um ministro de Jesus cuidando da zoologia e do progresso dos animais. E é aquilo que André Luiz discute, revela para a gente no livro Evolução em Dois Mundos, que os seres unicelulares foram ficando mais complexos, até chegar aos mamíferos, aí vai pulando de etapa em etapa, quando o princípio inteligente já tivesse condições de transmigrar. Mas olha qual. Mas é indispensável considerarmos a utilidade de uma advertência. Ele vai dar um puxão de orelha. Vamos ver. Convidando a gente a examinar detidamente os seus laços de parentesco com os animais, dentro das linhas evolutivas. Ou seja, o boi que a gente come hoje, nós também já fomos um. É isso que ele está falando. Início, o animal que a gente prende numa jaula, um leão, uma onça, nós também já fomos. Olha como é profundo isso aqui. Sendo justo que procurem colocar os seres inferiores da vida planetária sob o seu cuidado amigo.
é para cuidar, não é para escravizar. Seres inferiores. O que nós já fomos. Nossos irmãos já passaram. Nós também já fomos, já passamos por todas essas escalas. Essa evolução. Todas essas escalas. Então, e o cuidado que nós temos com o amigo. Deveria ter. Cuidado amigo. Mas não estamos tendo, não. Em sequência. Os reinos da natureza, aliás, são o campo de operação e trabalho dos homens. Olha lá. Reino animal, vegetal e mineral. Segundo a ciência. Então são reinos, são campo de operação e trabalho dos homens. A gente está aprendendo com esses reinos e usando no nosso dia a dia. Sendo razoável considerá-los mais sob a sua responsabilidade direta do que propriamente dos espíritos. Olha que interessante. Por mais que os espíritos comandem os fenômenos, esses 3 reinos são responsabilidade nossa, porque eles estão no plano físico. É a gente que tem que cuidar. Lógico. É a gente que tem que preservar. Razão porque responderão perante as leis divinas pelo que fizeram em consciência com os patrimônios da natureza terrestre. Então, se nós destruirmos, a culpa é nossa. Ele está dizendo o seguinte: nós temos mania de falar assim, bom, já que os espíritos tomam conta da zoologia e da botânica, então eu posso destruir. Não, é inverso. Olha que interessante. Ao contrário, nós temos que ajudar esses espíritos. Mais sob a responsabilidade direta do que propriamente dos espíritos. Então esses reinos que estão no plano físico são responsabilidade nossa. Nós precisamos preservar. Não adianta botar a culpa nos espíritos se eles forem destruídos. É isso que o Emmanuel está dizendo. Exatamente. Porque o fato de haver no plano espiritual espíritos que se responsabilizam pela botânica ou pela zoologia não nos autoriza a destruir. Pelo contrário. Senão a gente vai colocar a culpa neles. Não, foi o ministro da botânica que mandou destruir ou que deixou destruir. Olha como é profunda a resposta. Jamais. Razão porque responderão perante as leis divinas pelo que fizerem. Ou seja, nós estamos destruindo o mundo, mas quem vai viver num mundo destruído somos nós mesmos. Nós mesmos. Olha como é profundo. Olha como que o Emmanuel pega pesado. Olha que puxão de orelha que ele está nos dando. Esse daqui é aquilo que você está preparando para as novas reencarnações. Exatamente. Nossos filhos, nossos netos vão viver no mundo que a gente vai deixar para eles. Exatamente. Vai deixar um mundo poluído. Nós vamos deixar um mundo destruído e vamos querer que os nossos filhos, nossos netos façam o quê? Culpa nossa. Vamos encerrar? Vamos encerrar? A próxima semana vai ser 24/6, questão 79. Aqui no meu livro, página 59. Ótimo. Está aqui anotado. Nossa prece final. A prece de encerramento. Senhor Jesus, espíritos amigos, espíritos ligados às casas espíritas que participam desse estudo, nós agradecemos pela oportunidade bendita de estarmos nos reunindo para o estudo das obras desse instrutor, Senhor, que dirigiu toda a lavra mediúnica de Francisco Cândido Xavier e tantas bênçãos nos tem trazido, tanto amparo nos tem oferecido e tanta luz nos tem dado, Senhor, na compreensão do Teu Evangelho. Que nós, quando convidados a compartilhar esse conhecimento, não sejamos egoístas, mas principalmente quando convidados, Senhor, a praticar aquilo que o Teu Evangelho nos ensina, que nós sejamos pródigos de bênçãos, que nós sejamos pródigos de amor, que nós sejamos pródigos de paz, que nós ofereçamos tudo que nós temos recebido das mãos dos Teus mensageiros, Mestre, fazendo na prática aquilo que Tu nos ensinaste na parábola dos talentos. Aquele que recebeu os talentos da mão de Deus precisa oferecê-los e fazer frutificar. Que as Tuas bênçãos, Senhor, continuem sendo derramadas sobre nós, mas que nós enxerguemos essas bênçãos, que nós enxerguemos o quanto nós somos abençoados e o quanto essas bênçãos nunca nos faltaram no nosso dia a dia, na nossa caminhada evolutiva. Que assim seja.